Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Essa semana curta, né? Interrompida aí pelo feriado. Oi, oi, oi. Tudo bem? Oi, Jaque. Boa noite. Boa noite a todas vocês que mais uma vez têm me prestigiado bastante, seguindo as dicas, orientações, os posts, os stories, enfim. É muito bacana ter vocês junto comigo. Sempre é um grande incentivo para mim estar me atualizando, estudando, me aprimorando para poder oferecer o de melhor, como eu digo para os meus pacientes, que têm condições para vir aqui no consultório, para ter uma consulta particular, mas também eu faço isso por vocês, tá? Por vocês que não podem vir aqui, que são de longe, né? E aí não tem condições de vir até a doutora Roseli. Então é por isso, oi, Rio Verde, Goiás, olha só quanta gente. Então é por isso que eu tô aqui hoje também, né? Para poder estar dando algumas orientações, informações para vocês, para a gente poder ter mais qualidade de vida, mais saúde, ter uma alimentação mais saudável. Então é nisso que eu acredito, é isso que eu estudo e é por isso que eu tô aqui hoje para falar de um tema muito legal, muito importante também, né? Que é essa questão de os benefícios das ervas e especiarias na nossa alimentação. Então, eu acho que assim, eu recebo muita pergunta de gente, pessoal, falando, doutor, e o gengibre isso, o gengibre aquilo, e a canela, e a pimenta, enfim, o que eu posso usar? Isso é legal, isso não é, para combater, para melhorar a imunidade, enfim. Então, como eu tenho a especialidade não só na nutrição, oi Fabiola, tudo bem? Não só na nutrição clínica funcional, mas também na fitoterapia. Então eu também me sinto bem à vontade para estar falando um pouquinho das ervas e especiarias com vocês. Até porque eu utilizo isso muito na minha prática clínica, né? Então todas as minhas receitas, vocês podem ver que todas são muito bem temperadas com as ervas e com as especiarias. O Brasil é um país extremamente bacana para isso, né? Por quê? Porque a gente tem muitas coisas legais. Doutora, faço uma live e passou, que ela me pediu aqui, quem que é? De alimentação para quem tem colite ulcerativa. As próximas eu acho que a gente já tem aí, eu tenho alguma programação para intestino, talvez a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Então, olha, já tá me falando, Gonçalves, orégano, quais são os benefícios? Olha aí, ó, calma que eu vou já chegar em todos eles, ou pelo menos eu vou tentar falar sobre os mais importantes, né? Até o grupo do Zezé de Camargo e Luciano tá entrando aqui agora. Gente, aliás, obrigada aí pela audiência que vocês deram aí, né, no meio dessa semana, que a gente teve esse feriado bem no meio da semana, e eu aproveitei para ir ao show, né, dessa dupla maravilhosa que eu tenho grande admiração, sou uma amiga deles, e sou suspeita demais para falar sobre eles, porque eles, além de terem um talento extraordinário, indiscutível, né, mas eles são pessoas maravilhosas, né, seres humanos da melhor qualidade, enfim, eu tenho muito carinho, muita admiração pela família de todos ali, né, tanto do Zezé como do Luciano, tá? Então, vocês viram aí que eu fui distrair um pouquinho, porque isso faz parte de qualidade de vida, não é? Então, vamos lá, gente, vamos falar sobre as ervas medicinais aí, como que a gente pode utilizar na alimentação. Então, as ervas e especiarias, elas já são utilizadas, né, há mais de, uma utilização dela é milenar, muitos anos se usava já, muitos anos atrás se usava as ervas e especiarias na nossa alimentação, até para conferir mais paladar. E ultimamente a gente tem, principalmente na nutrição funcional e na fitoterapia, ter mais estudos a respeito das ervas e especiarias na utilização no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Por quê? Porque os estudos têm demonstrado os benefícios que elas exercem quando consumidas de acordo, né, com uma frequência adequada, na concentração adequada, na quantidade adequada, né, para dependendo do objetivo que eu quero, né? Então, elas têm uma utilização muito bacana.
Então, não só no benefício à saúde, mas também, que a gente tem essa comprovação, mas também porque esse arsenal, essa quantidade, essa variedade de ervas e especiarias, elas conferem aos alimentos, às preparações, muito mais sabor. Né? Então você vai fazer um peixe, ou vai fazer uma carne, ou vai fazer um frango, ou vai fazer até um tubérculo, ou um patê, ou uma torta, o que quer que você vá fazer, se você utiliza temperos através das ervas e especiarias, você vai conferir muito mais sabor, vai realçar muito mais sabor, talvez até do prato. Né? E aí também tem uma outra vantagem, a gente começa a reduzir mais a utilização do sal. Então, já foi feito estudos, e eu vejo mesmo para o meu paciente, né, para os meus pacientes, que quando eu começo a utilizar mais, quando eles começam a utilizar mais, olha, de Portugal, Brasil, aí cá, quando eles começam a utilizar mais as ervas, eles começam a reduzir a quantidade de sal, que também é muito benéfico, porque vocês sabem que o sal a mais é prejudicial para a nossa saúde. A gordura a mais também. Então, usando mais ervas e especiarias, eu reduzo sal e gorduras e vou estar conferindo mais paladar e dando para aquele prato maior benefício para minha saúde, tá? Então, isso é importante. Outra coisa que eu também gostaria de falar é que quando eu vou comprar essas ervas, vocês têm que ver a procedência. Geralmente, se for orgânico, é bem melhor, né? Quem pode consumir, quem quer fazer uma hortinha em casa, é bem bacana, fica lindo e é bem. Você vai lá fresquinho, pega para colocar no seu prato. Quer dizer, você realça o sabor, né? Um manjericão fresco, colhido na hora, colocando no prato ali, em cima de um tomate, de um molho de tomate. Então, o aroma que aquilo exala, a comida, a gente come primeiro, né, pelo cheiro, pelo olhar, pela visualização. São esses sentidos que são aguçados antes de eu comer, antes de eu pôr o alimento na boca. Então essas especiarias e essas ervas, elas vão dar pra gente também muito aroma. Isso é super bacana antes de eu comer o prato. Eu já estou ativando alguns sensores, né, pelo cheiro, que vão lá dando uma sinalização para o meu cérebro, já de um estímulo para aquela alimentação que vai chegar, né? Então, ou vocês vão comprar de uma procedência boa, ou então vão fazer a hortinha em casa. E as ervas que a gente utiliza pode ser tanto secas como frescas. As duas maneiras estão corretas, né? Quando eu uso as ervas secas, eu vou ter uma durabilidade maior. Então essa é a vantagem, né? Quando eu uso fresca, eu vou ter uma durabilidade menor. Mas nada implica também de eu fazer um pouco do congelamento. Também pode ser feito isso de uma maneira adequada, que é uma próxima live que eu vou fazer sobre congelamento, que muita gente também tem dúvida. Então vamos começar com uma das primeiras ervas, que é o alecrim. Alecrim é muito interessante, eu adoro usar ele, não só pelo gosto característico, mas porque ele tem um poder digestivo incrível, antioxidante, anti-inflamatório. Vocês vão começando a anotar aí o que eu tô falando, hein? E ele faz uma uma recuperação, gente, de mucosas gástricas. Então ele faz cicatrização, ele ajuda na recuperação, restauração de todas as mucosas lesionadas, às vezes pela gastrite, às vezes pela úlcera. Então o alecrim é muito legal para isso. E eu posso usar o fresco ou o seco. Aonde eu posso usar o alecrim? Eu posso usar num peixe, eu posso usar num frango, eu posso usar o alecrim num tubérculo, que eu uso bastante, por exemplo, a batata doce com alecrim, a abóbora com alecrim, e fica muito bacana, uma mandioquinha, uma batata, enfim, a mandioca, dá pra gente utilizar o alecrim, sem dúvida nenhuma. Então, ele tem essa ação muito bacana, o alecrim, nesse sentido. Depois, em segundo lugar, eu estou falando de um alimento que não pode faltar na alimentação de vocês, que é o alho. Alho. Quem gosta de alho, gente? Opa, outra vez aqui. Então, alho, eu falo assim que ele... Oi, Bruno, aqui. Olha quanta gente aqui, hein, que tá chegando. Eu vou responder, prometo, todas as perguntas depois. E aí...
O alho é o alimento número 1 anti-inflamatório. Se vocês falarem para mim quem é o principal alimento anti-inflamatório, eu vou falar o alho, sem dúvida nenhuma. O alho é um cardioprotetor, ele é anti-inflamatório, antioxidante, ele é excelente para quem tem doenças cardíacas, então, como eu disse, para quem tem colesterol alto, para toda a parte circulatória, ele ajuda muito o alho. Então, quem tem problemas vasculares, então eu uso muito alho nesse sentido, para esse tipo de paciente. Só que o alho tem que ser usado cru. Quando eu faço o cozimento do alho, eu já estou reduzindo os bioativos que tem essa ação. E nada, gente, de dourar alho, aí piorou. Aí acabou com o alho. O alho tem que ser usado a frio. Macera um pouquinho de alho, né? Tipo, e daí vocês colocam azeite. E aí coloca isso no feijão depois de pronto, né? Não é refogar o alho, a cebola para depois colocar o feijão. Até pode, mas se fizer isso, faz de uma maneira bem rápida. Mas se vocês conseguirem consumir o alho cru, melhor ainda, o potencial dele, anti-inflamatório, antioxidante, cardioprotetor, vascular, vai melhorar mais. Então, eu quero que vocês façam essa utilização do alho dessa forma. Eu até já dei para vocês em posts lá no meu Instagram, quem me acompanha sabe, é o azeite temperado, que é bacana, e aí usa o alho cru para poder usar ele com frequência. Oi, tia Nadir, tudo bem? Aí, bom, muito bem. Aí, na sequência, a gente pode... Aí, alho, gente, vai em qualquer lugar, né? Então, eu posso usar ele desde no feijão, eu posso usar no tempero das carnes todas, dos peixes, dos frangos, em tudo a gente põe alho, né? Então, acho que o alho é universal, aí em qualquer prato ele combina muito bem. Agora, temos também o cominho. O cominho não é muito utilizado, a gente sabe que são poucas pessoas que gostam de cominho, né? Obrigada aí, tá me falando o Zezé de Camargo e Luciano, o grupo deles. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Olha a Sandra Santana. Cominho, gente, vou falar sobre o açafrão, calma lá. Tem que falar a ordem, porque se eu não acompanhar uma ordem que eu fiz aqui, eu vou me perder, porque tem muita erva e especiaria. O cominho, ele é excelente como anticancerígeno, principalmente para combater o câncer urológico. Então ele evita a metástase também, né? Que é aquela proliferação das células cancerígenas. Então o cominho é muito bom para ser utilizado para isso, além do que ele ajuda também a fazer detoxificação hepática do nosso fígado. Então eu uso bastante também cominho, ele tem vitaminas do complexo B, B1, B2, por isso que também ele ajuda a fazer essa detoxificação hepática. E ele é utilizado muito em aves e peixes, eu gosto muito de usar o cominho para nesses pratos, tá? Principalmente. Aí também a gente tem a cebolinha. Bom, cebolinha, gente, é tudo de bom. Ela é da família da cebola e do alho. Ela tem até quase que o mesmo aroma, só que ela é bem mais suave do que a cebola, não tem aquele ardor todo. E por conta disso, ela ajuda muito a parte também circulatória, tem ação diurética, antioxidante, anti-inflamatória, tá? Então a cebolinha também sempre deve ser usada sem exposição ao calor, então sempre na finalização do prato. Todas essas ervas e especiarias, gente, elas são muito sensíveis, então quanto menos vocês colocarem ela, exporem ao calor, melhor. Geralmente a gente faz mais na finalização, quando eu estou finalizando o prato, eu coloco só para promover aquele aroma, né, e conseguir potencializar toda a concentração de ativos que elas têm para nos dar esse benefício à saúde. Então a cebolinha é outra delas. Não adianta vocês colocarem no prato no início, tipo eu tô fazendo um refogado, um molho, aí eu coloco alho, cebola e cebolinha. Não. Vou colocar o alho e cebola, refogo rapidamente, coloco o molho, coloco o picadinho de carne ou de frango, o que eu estiver fazendo, e aí quando eu tiver para tirar já essa preparação, aí eu vou polvilhar a cebolinha. Aí sim eu vou potencializar os benefícios dela. Então toda pessoa que tem problemas na parte circulatória, é muito interessante usar, né, a cebolinha. Além disso, já que ela ajuda na parte circulatória, ela também ajuda em reduzir a pressão arterial. Então pessoas que têm hipertensão arterial, é muito interessante
incentivar o consumo da cebolinha, tá? Porque ela vai, como ela é diurética, abaixa a pressão, tá? Diminui retenção hídrica, então é muito bacana esse efeito que ela tem na saúde vascular. Então eu uso bastante a cebolinha nesse sentido, tá? E cebolinha, gente, cá pra nós, é o que eu falei pra vocês quando eu fiz até a divulgação da live. Todas as especiarias e ervas, elas são muito baratas, como eu falei, dá pra vocês fazerem já horta dentro da casa de vocês, sem custo nenhum. Vai lá, vai cuidar, é uma higiene mental. Cebolinha dá, nossa, de uma maneira muito fácil, dá muita. Então eu pego 2, 3 raminhos daquele, pico ali, faço a higienização, pico, coloco em cima de qualquer prato que eu for fazer, de um peixinho, um filezinho de pescada, né, de um franguinho que eu estiver fazendo. Gente, já muda, ou mesmo do meu feijão diário. Vocês já colocaram a cebolinha no finalização do feijãozinho? Compra do arroz. Então eu tô pondo mais fibra, eu tô pondo verde da clorofila ali, daquele vegetal que recebeu a luz do sol, né? E aí ela tem um teor de clorofila, faz desintoxicação. Então olha quanta coisa boa eu tenho quando eu uso de uma maneira frequente todas essas ervas na minha alimentação. E é óbvio, né, que, como eu falei, ela combina com todos esses pratos, e eu não poderia deixar de falar na sequência da salsinha, né? Que então quando você vai comprar, fala, eu vou querer o cheiro verde, é a salsinha com a cebolinha, que é o casamento das duas. Ou não, vou querer só a salsinha. Salsinha, gente, quem não gosta de salsinha? Ah, é difícil, né? Às vezes, infelizmente, eu encontro ainda alguns pais que começam a fazer esse tipo já de educação errada, né? Para muitas crianças que não querem um verde, nem a cebola, nem a salsinha, elas não aceitam na alimentação porque tem um verde. Às vezes eu recebo criança desse jeito aqui. Então, gente, a salsinha, ela é universal, ela é fonte de ferro, fonte de clorofila, super diurética. Eu uso demais salsinha por conta disso, de promover diurese. Então ela é bom para quem tem pressão alta, ela é bom para quem tem problema vascular, ela é muito interessante nos sucos verdes, geralmente eu coloco salsinha, porque ela dá esse plus a mais na diurese, na desintoxicação, né? Ela é rica em ferro também, então para quem tem anemia eu uso bastante salsinha. Tem muita vitamina C a salsinha e ela dá uma explosão no sabor, né, de qualquer prato. Você vai fazer até uma omelete, mas se você depois de já ter cozido os ovos ali, você jogar uma salsinha por cima, fica fantástico. Eu faço muito, vocês sabem, patês, pastas, né, até reaproveitando às vezes sobras de alguns alimentos. Então, seja lá, eu vou fazer uma pasta de grão de bico, ou de berinjela, ou vou fazer um patê de atum, ou vou fazer um patê de ovos. Colocar uma salsinha ali fica ótimo. E aí eu até potencializo o benefício daquele alimento. E se eu fizer uma salada de chuchu e colocar salsinha? Além do chuchu já ser diurético, ter potássio, eu vou estar promovendo maior diurese quando eu coloco a salsinha. Né? Molhos de salada, vou dar uma dica para vocês. Eu tenho até uma receita aqui que é fantástica. Para quem não gosta de de comer muitos vegetais, ela fica uma delícia. Já incentiva o gosto e a preferência e a gente consumir mais vegetais. Mas fazer um molhinho de salada com salsinha, alho e azeite e limão fica sensacional. Vocês já experimentaram? Então dá para colocar isso até como um tempero de colocar num franguinho. Então vai muita salsinha, vai o azeite, vai o limão, né? E aí não preciso pôr sal, gente. Aí vocês misturam tudo isso, nem precisa bater nem nada, é só misturar, picar bem, pôr o alho, né? Não vamos esquecer do alho cru. Nossa, fica muito bom. Ou até vou deixar marinar ali um pouco o frango para depois dar aquela passadinha, grelhar ele rapidinho. Grelhar não nada demais na exposição ao calor, que daí eu perco todos os benefícios, tá bom? Mas como tempero de salada fica sensacional, viu, gente? Pode fazer uso da salsinha dessa forma. Então não pode faltar salsinha. Posso congelar? O congelamento não tem perda nenhum. O que vai ter perda é na exposição ao calor, na cocção que a gente chama, seja ela grelhando, ou cozinhando, ou assando. Então, a salsinha
A cebolinha ou qualquer outra erva que eu falei, eles têm uma perda quando eu faço a exposição ao calor, tá bom? Aí eu vou falar também sobre a questão do louro, né? Louro também não é muita gente que costuma usar. Quem costuma usar louro, gente? Sabe aquelas folhas de louro que geralmente a gente compra folha seca? Oi, doutora. Oi, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite, doutora. Lira tá me falando boa noite. Boa noite. Que coisa boa. Estás de volta. Satisfação. Edilene. Oi, Patrícia. Oi, doutora. Regiane, olha lá. Vamos ver se eu tô vendo pergunta aqui antes de falar do louro. Achei que eu usava canela de boa qualidade, mas era falsa. Tem muito disso. Cuidado onde vocês compram, por isso que eu falei, né, para vocês sempre que possível fazer em casa, mas canela realmente a gente sabe que tem de diversas marcas e cada especiaria ou erva que eu fizer de boa qualidade, orgânica, eu vou ter um benefício maior. A Poli Gomes está na Austrália. Um beijo grande, olha só, lá na Austrália. Eu atendi essa semana uma garota do Brasil que tá lá na Irlanda. Olha só, vou acenar para todos vocês aqui. Rolinho, olha aí quanta gente, hein? Edilene, Silva. Ó, o louro, gente, as folhas secas, ele diminui muito os gases. Então, para quem sofre de flatulência, de gases, use mais louro na alimentação de vocês. Principalmente quando vocês cozinharem os grãos. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, enfim, soja. Então aí, além de fazer aquele processo do molho, deixar por 12 horas, de molho em água, jogar fora a água, lavar bem o alimento, coloquem folhas de louro quando vocês forem cozinhar os grãos, porque o louro vai tá fazendo essa promoção de diminuir gases. Ele tem substâncias que vão diminuir a flatulência, tá? E ainda tem alguns estudos que mostram um efeito interessante em baixar os níveis de glicose sanguínea. Então, para quem tem diabetes, resistência insulínica, o louro também é interessante. Eu uso muito louro, gente, além de nos grãos, nos molhos, né? E no tempero, às vezes vou fazer um frango assado ou uma carne assada. Então é legal fazer também a utilização de folhas de louro, quando a gente deixa marinar de um dia para o outro ou horas mesmo na geladeira, fazer então um peru, por exemplo, alguma carne branca que não tem muito sabor, o louro dá um sabor todo especial para esse tipo de carnes. E molhos, molho de tomate, eu gosto bastante de usar o louro, tá? O manjericão, gente, também, como eu falei no início, ele tem um cheiro maravilhoso. Não dá pra gente esconder que tá usando manjericão. E é uma delícia, né? E ele tem muitos efeitos antioxidantes, principalmente anti-inflamatórios, tá? Que são bacanas. Tem uma ação antisséptica, então ele faz uma limpeza nas mucosas, que eu gosto bastante. Tem um poder a nível de resfriados. Quem fica muito resfriado, tem sinusite, rinite. Então, o manjericão, ele diminui muito congestão, melhora cólicas também. Gosto muito de dar para isso, né? E também a questão da halitose. Tem muita gente que sofre desse problema. Tem várias causas que podem originar a halitose, desde até da falta de hidratação, nervoso, pessoa que é estressada ou problemas gástricos. Então pode promover essa mau hálito, e o manjericão ajuda muito nesse sentido. Então o manjericão, gente, sempre utilizado a frio ou também na finalização dos tomates, da salada. Vou fazer uma caprese sem manjericão, não tem graça, né? Então o manjericão já tá aí, parece que quando a gente fala em manjericão, a gente já liga ele ao tomate, ao azeite, né? Nos molhos de tomate, são excelentes. Eu gosto muito de usar o manjericão, quem tem ele já lá do lado, na hortinha, usar as folhinhas de manjericão na sua salada. Já colocaram as folhinhas frescas de manjericão nas saladas? Não só na de tomate, mas qualquer salada vocês podem estar colocando as folhinhas de manjericão. Então, vocês vão ver como fica legal. E nos molhos, né? De toda forma, molho para salada, molho de carne, de frango, né? Isso é muito bacana. A Carmen tá falando, doutora, anjo não tem igual. Ó lá, foi mandada por Deus. Tá gostando? Estão gostando da live? Vamos aproveitar agora
da utilização das ervas e especiarias de uma maneira mais adequada, de acordo com problemas de vocês. A Loren tá falando que não gosta do alecrim. Tudo bem, escolhe outro, né? Às vezes a gente não se identifica com aquele sabor, com aquele aroma, mas aí tem tantos outros que a gente pode estar usando até para parte digestiva, como eu falei para vocês. Tem a salsinha, é uma delas. Enfim, tem outras, a hortelã também que eu vou falar, é muito bom para digestão. E na sequência do manjericão, gente, vem quem? Um famoso de vocês que é o gengibre. Muita gente fala do gengibre, muita gente tem dúvidas na utilização do gengibre. A Celmeide Lima, me passa o endereço do seu consultório. Aí eu passo no particular, né? Eu atendo aqui na Zona Leste. Mas depois eu passo para você. Você me pede e eu vou te passar direitinho, tá bom? Todos os contatos. Então, gente, olha só. O gengibre, ele é também, junto com o alho, tem um grande poder anti-inflamatório, antioxidante, né? Ele tem vários ativos aí, o principal é o gingerol, e eu gosto muito de utilizar gengibre. Eu uso ele praticamente em todos os pratos, sucos, shakes, suco detox. Por quê? Porque ele tem ação não só anti-inflamatória, antioxidante, mas ele tem também essa ação termogênica, ele tem uma ação para baixar os níveis de glicose sanguínea, ele tem um poder de abaixar a pressão arterial, ele tem um poder de realmente fazer com que haja mais fluidez sanguínea, de afinar um pouquinho, né? O sangue, não como muita gente pensa, de dar hemorragia, mas para quem já tem uma viscosidade sanguínea, ele é interessante da gente usar. Ele tem um poder de fazer desintoxicação, então o gengibre também é muito bom para isso. Ele é muito bom para hálito, ele é muito bom para modular o hormônio. Eu uso muito gengibre para TPM também, para cólicas. Ele é muito bacana, como ele tem poder também anti-inflamatório, antioxidante, eu uso muito o gengibre para isso, né? Como pré-treino, como pós-treino, por causa do poder antioxidante, termogênico. Então o gengibre, ele tem assim uma diversidade de ações. Geralmente eu uso na forma crua, né? Vocês viram que até eu já fiz um stories congelando o gengibre. Então vocês podem estar descascando o gengibre e congelando ele, mais uma que posso fazer isso, né? Então cortem as fatias de gengibre fininha, põe de um dia para o outro lá no freezer de vocês, e aí no dia seguinte ele vai estar todo durinho. Eu vou fazendo então a arrumação deles num pote fechadinho e guardo no freezer. Todo dia, ou quando eu quero, eu vou pegar uma daquelas fatiazinhas para colocar, né, no meu suco, no meu shake, ou no meu tempero, ou enfim, na minha pasta que eu tô fazendo de grão de bico, ou na torta, enfim, aí eu vou colocando aonde eu acho que tem que colocar. Dá para colocar ele de vários jeitos. Então ele é muito bom para enjoos na gravidez também, dá para colocar gengibre também para gravidez, não tem problema, desde que em quantidades adequadas, na frequência adequada. Só não coloco muito para quem tem já pressão muito baixa, para quem já tem problemas de coagulação do sangue, aí você tem que tomar cuidado. Por isso que nem tudo que é bom para todo mundo, tá? Se você já faz uso de hipoglicemiante porque tem diabetes, se você já faz uso de diuréticos porque já tem uma pressão mais alta ou já tem uma hipotensão, que a gente chama já a tendência à pressão mais baixa, não vai fazer uso muito grande, né, de grandes quantidades de gengibre, que vai estar dando esse efeito colateral, vai intensificar mais esse efeito. Então deu para vocês entenderem, né, que quem já faz uso aí de anticoagulante, então cuidado, o uso abusivo, né? Olha o Leandro, oi Leandro, tudo bem? Da nossa parceira aí da farmácia Almofariz, né? Adoro o Leandro, um super profissional, competente. E eu tô falando aqui de algumas coisas que o Leandro é craque, né? De alguns ativos que eu tô falando mais na alimentação, mas no final eu vou finalizar também que a gente pode fazer tudo isso da forma manipulada, né? Ou em extrato seco, ou em tintura, em cápsulas, e a gente pode estar usando isso, mas isso só pode ser utilizado prescrito por um profissional. Agora, na forma deles naturais, né, folhas secas ou folhas frescas, a gente pode estar usando da forma que eu tô falando para vocês.
sem abusar demais. Não é, eu quero promover diurese, então eu vou comer um pratão de salsinha. Aí vai ter o efeito colateral. Não é porque é alimento que você vai usar de uma forma desorganizada, exagerada. Por quê? Porque o alimento, mesmo sendo alimento, dependendo da quantidade e da frequência, eu posso também promover problemas, eu posso criar uma sensibilidade em virtude do exagero, tá? E eu posso ter uma característica, de acordo com minhas condições genéticas, enfim, eu posso ter alguma sensibilidade especial, mesmo que é um alimento, tá bom? Oi, Cleide, tudo bem? Então vamos lá. Continuando aí, de que jeito que a gengibre a gente faz também na forma de chás, né? Chás não, de infusões. Então o gengibre a gente ferve na água, porque como ele é um rizoma, uma raiz, então eu tenho que ferver ele na água para poder extrair os ativos na água e aí eu ter maior potencial de ação sobre os benefícios que ele pode promover, tá bom? E aí eu uso então nos frangos, nos pescados, enfim, todo lugar, até na salada eu às vezes ralo um pouquinho por cima, né? Fica uma delícia. Já comendo beterraba com gengibre? Nossa, fica fantástica. Salada de beterraba com salsinha, gengibre, azeite, alho. Olha só, já dá me dando água na boca, ainda mais essa hora que já dá fome, né? Aí eu vou falar sobre o açafrão. Não posso deixar de falar do açafrão. Amo alho. Eu também adoro alho, boto alho em tudo que é lugar, né? E só cuidado com o exagero. Você sabe que tem muita gente que tem sensibilidade ao alho. E aí a gente faz o teste aqui, às vezes, de sensibilidade alimentar e aparece muito alho, às vezes pelo exagero, né? Achava que era bom refogar. Não, não é. Quanto mais cru, melhor. Tá, Regiane? Então vamos falar do açafrão. Açafrão, gente, é sensacional. É muito bom. Tem milhões de estudos hoje demonstrando cada vez mais os benefícios do açafrão sobre a nossa saúde. Ele tem um poder anti-inflamatório, antioxidante, que é a curcumina, né, que a gente usa. Ele tem uma ação diurética, ele tem uma ação anticancerígena, então eu uso muito também anticancerígena para doenças, né, para quem tem já riscos maiores de desenvolvimento de câncer ou já teve, em qualquer lugar. Ele também previne muito e é auxiliar também nos tratamentos de doença neurodegenerativa. Quem são elas, gente? Esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, né? Então, para quem tem esse tipo de doença, né, é muito comum de estar usando a cúrcuma. Eu uso muito. Quem tem doenças inflamatórias intestinais. Então, às vezes, tipo assim, paciente não tem recurso de comprar, eu não quero dar cápsula, eu falo, coloca um pouquinho, uma pitada, né, do açafrão todo dia, de boa qualidade, né, na sua comida. Pode ser no arroz, pode ser na quinoa, pode ser num tubérculo que você esteja fazendo uso, pode ser no frango que fica sensacional, o frango com isso, até no peixe, pode ser no molho, pode ser no patê. Aonde vocês quiserem, vocês podem usar, além daquela coloração que ele dá mais, aquele tom já mais amarelado, ele vai dar todo esse benefício, né, para vocês, tanto na prevenção como no tratamento, caso vocês tenham qualquer problema desse que eu acabei de falar. E o açafrão, ele é muito mais biodisponível quando a gente usa em conjunto com a pimenta, né? Então, se vocês utilizarem um açafrão com um pouquinho, uma pitada e puderem, né, de pimenta, a pimenta preta, vocês vão potencializar os benefícios dele no organismo. Então, usa sempre essa combinação, tá? Vai aí a dica para vocês, que fica bem bacana. E vocês podem usar então em tudo isso que eu acabei de falar. Aí vocês vão falar assim, muita gente fala, ai, mas doutor, o açafrão tem um gosto ruim, né? Como é que eu faço? Vocês vão começar a acostumar, né, o paladar de vocês, até para as crianças, comecem a usar mais as especiarias, as ervas, as crianças começam também a se familiarizar com o sabor. A palatividade, 2, 3 semanas, vocês começam já a modificar. Né? Então, vamos lá comprar os temperos, dura muito, uma pitadinha que vocês usam, né? Vai durar aquele frasco um tempão. Então, às vezes, comprem de boa qualidade, né? Cuidado com isso, eu tô repetindo porque eu sei, né? Não vão comprar gato por lebre, que infelizmente o Brasil tá cheio disso. Então, às vezes, o barato sai caro, daí não tem ação nenhuma.
tá? E aqui tá falando, sempre deixava o alho queimado. Pelo amor de Deus, acabou com o alho. Alho queimado, nada queimado é bom, hein? Já vou dizer pra vocês. A Regiane, mas ele cru tem gosto ardido, não é? Por isso, Regiane, que eu falo para fazer essa maceração. O que é macerar? É amassar. Amassa o alho com manjericão, com alecrim, com azeite, com essas outras ervas que vocês gostam, com pimenta, que eu já vou falar sobre isso. Então, se vocês amassarem tudo isso, vai ficar aquele temperinho gostoso e diminui, né? Comer na primeira colherada, né? Que eu tô lá do lado do arroz ou do feijão, as primeiras colheradas, fazer uso disso. Gente, isso daí é um elixir para a saúde de vocês. É super legal, é muito importante. E aí, vocês depois vão escovar o dente, vão usar um gengibre para diminuir... Opa! Aqui. Para tirar o hálito do alho, né? Como um alho à noite, quando já não vai falar mais com ninguém, não vai comer, não precisa comer na primeira refeição do dia, né? Então, aí, não gosto de cominho, me dá azia. Tá vendo como nem tudo que é bom para todo mundo? Você pode usar outras coisas, né? Não precisa ser tantas outras que eu tô falando, olha só. E aí, vamos falar da canela, gente, olha só. A canela é a nossa queridinha, de boa qualidade, sempre pensando nisso, né? Canela, ela é hipoglicemiante. O que é isso? Ela baixa a nossa glicose. Então, quem tem resistência insulínica, que já é aquela pessoa que tem aquela gordura abdominal às vezes, nem sempre, mas geralmente, acaba tendo mais risco. Quem tem essa pessoa que tem mais gordura no abdômen, aumenta a insulina, aumenta a glicemia. Então eu preciso baixar os níveis glicêmicos, eu dou canela, né? Pó de canela em todo lugar. Quem já tem a diabetes, é excelente, tanto diabetes de tipo 1 como tipo 2. Ela mata a vontade do doce, ela tem ação termogênica, assim como o gengibre, então ela acelera um pouquinho mais o metabolismo. Ela é quente, e se ela é quente, ela diminui cólica. Ela é bom também para mulher na TPM. Eu adoro da canela, ela mata a vontade do doce, né? O gostinho, o aroma da canela é sensacional. Chá de canela é ótimo também. Então, para aquelas cólicas, né? Porque dá aquela quentura e dá então um conforto pra gente, dá mais na forma de chá, aquece mais ainda, né? Tem um efeito também excelente microbiano. Então, para quem tem muita imunidade baixa, né, que tem muito risco aí de contração de bactéria, quadros virais repetitivos, a canela é excelente, né? Ela tem essa ação. Além disso, ela tem ação ainda anti-inflamatória, antioxidante e anticancerígena. Então, a canela é muito bacana. Além do que, ela combina com quase tudo. Ela combina com qualquer fruta, né? Ela combina com qualquer torta que vocês vão fazer, qualquer bolo que vocês vão fazer, com chás, enfim. Eu vou fazer uma compota de fruta, eu vou usar isso tanto a canela em pau como canela em pó. Tanto faz, tá? Sendo de boa procedência, tanto uma quanto a outra. Então não deixe de colocar canela aí no dia a dia de vocês. Vamos ver se tem mais pergunta. Amo, olha lá, a Regiane tá falando, amo cominho. Então vamos lá, fazendo uso do cominho, que é legal para fazer detoxificação, que eu já falei para vocês, e prevenir câncer, principalmente para a parte urológica, eu uso bastante cominho. Quem tem problemas de ter infecções, cistite, tá? Infecção urinária repetitiva. A Fernanda tá confessando aí que adora cebolinha. Eu também, Fernanda. Eu gosto de tudo isso que eu tô falando. Eu sou meio suspeita para falar sobre isso, porque não tem nada daqui que eu tô falando que eu não gosto. Então, quando a gente gosta e utiliza e sabe dos benefícios, então une tudo isso, gente... a gente fala até com outro empenho, né? Outro entusiasmo. Eu falo de tudo isso com muito entusiasmo, porque eu vejo eu adoro ter aquela hortinha. Aqui em São Paulo, eu não tenho muito tempo até de cuidar, mas lá na minha casa da praia, eu tenho aquele vaso de horta que eu adoro, e pegar lá fresquinha para fazer meu patê. Gente, é tudo de bom. E agora eu vou falar do coentro. Coentro, ó, pessoal de Goiânia, aí de Goiás, né, centro do Brasil aí, centro-oeste do Brasil, adora coentro, tem muita utilização de coentro, né, os meninos da dupla que eu acabei de falar aí do show adoram coentro, né, também tudo eles botam coentro, quando vou pra lá é tudo com coentro, né, o pequi, tudo se faz com coentro. E aí eu acabei também gostando do coentro, embora ele tenha um sabor característico, até por conta da gente ficar junto e acabar acostumando com o coentro aí.
E também, quanto mais eu sei dos benefícios dele, eu vou gostando cada vez mais, viu? O coentro, ele é excelente para os vegetarianos e para quem tem anemia ou ferro, ferritina, hemoglobina baixa. Por quê? Porque ele é uma das fontes vegetais mais ricas de ferro. Então, gente, coentro na alimentação de quem tem essas deficiências. Eu uso muito coentro para isso. Ele também tem ação diurética. Ele é um excelente antioxidante. É rico em vitamina C, é rico em potássio, né? É rico em clorofila. Tem bastante, então, esse potencial antioxidante. É ótimo para a parte cardiocirculatória, né? E cardiovasculares, então, né, de uma maneira geral. E ele dá muito efeito, né, quando eu faço ensopados, quando eu faço muqueca, quando eu faço enfim, carnes, quando eu faço frango, peixes, e mesmo na salada. Coloquem coentro, né? Para quem gosta, vai ter um benefício extraordinário. Aí vamos falar da noz moscada, porque já são 8h15. Noz moscada é excelente para náusea, né? Então, noz moscada também é uma coisa que as pessoas não utilizam muito, mas é muito bacana. Melhora a digestão e melhora cólicas. Olha aí, mulher, quem tem muita cólica no período menstrual, a noz moscada, você compra uma bolinha assim, né? Ou você já compra ela moída. E aí, o gostoso é a gente moer na hora, né? Tem um aroma sensacional. Às vezes eu ponho ela no arroz, ponho ela na quinua, quando eu faço quinua cozida, aquela que é em grãozinhos que a gente tem que cozinhar. Eu coloco noz moscada, ou até no molho de tomate, pode colocar noz moscada, ou até, gente, pode-se fazer o chá de noz moscada para quem tem muita cólica menstrual, tá? Orégano. Bom, orégano eu também falo que como a salsinha é universal, né? Quem não gosta de orégano? Boa noite, Neia, tudo bem? A Carmen, além de bonita, ainda fica bem gostoso. De bonito, é isso mesmo, eu não sei, não lembro do que você falou, Carmen. Zanon Leca, é isso? Uso cebolinha em tudo, no bife fica delicioso. Olha aí, que legal. Eu também uso bastante cebolinha. Pode usar no vinagrete? Lógico! Que tal fazer um vinagrete com tomate, cebola, alho, orégano, salsinha, coentro, pode colocar azeite, com certeza com todas essas especiarias vocês não vão precisar do sal, né? E o orégano, ele tem um poder antifúngico, antibactericida, antimicrobiano. Eu adoro dar orégano para mulher que tem candidíase, é excelente. Para quem tem infecção de vias urinárias de uma forma geral também. Então o orégano, ele tem um potencial incrível. Até o óleo de orégano também é muito utilizado, né, extraído do próprio orégano, o óleo dele essencial, que é muito bom para isso. Além do cheiro maravilhoso. Então ele é estimulante de sistema imunológico, ele fortalece muito o sistema imunológico, além do que ele melhora, além desse benefício primeiro dele, desse antifúngico, antibacteriano, antiviral, e sistema imunológico, ele também melhora a digestão. E dá para usar nos molhos todos, nas tortas, nos patês, nas pastas, bom, em tudo que vocês quiserem dá para usar orégano, né? É muito bom. E temperando com azeite de oliva, orégano com azeite de oliva já fica uma mistura, até coloca o alho junto e aí vocês vão só melhorando o benefício. E aí tem a pimenta. Pimenta, gente, tem ação termogênica. Então ela aumenta, acelera, ela tem um potencial vasodilatador. Por isso que quando come pimenta, a gente logo sente um calor, né? Começa a ficar vermelho dependendo da quantidade de pimenta. Por quê? Porque ela é vasodilatadora. Oi, Marcos, tudo bem? Aí, meu marido, tudo certinho? Então a pimenta é bom para quem tem frio, nesses lugares muito frio, ela vai aquecer. Por isso que ela é bem adequada para o inverno, a pimenta, né? Tem um poder vasodilatador, ela diminui a dor, porque ela vai aumentar, né, na região do nosso cérebro a dopamina, então ela diminui a dor. Ela tem a capsaicina, que é termogênica, então por conta dela promover esse calor, ela vai aumentar gasto calórico, então uso demais. Ela ajuda a absorção de alguns elementos, assim como eu acabei de falar da curcumina, então ela potencializa o benefício dele, ajuda a absorção da curcumina, né, do açafrão. Então a pimenta é muito bacana, eu utilizo demais, além do sabor que ela confere. Qualquer pimenta, não precisa ser uma pimenta específica, dedo de moça, malagueta, calabresa,
pimenta branca, enfim, pimenta síria, todas elas são super bem-vindas. A pimenta rosa, para quem não gosta de muito ardor, a pimenta rosa ela dá mais até o paladar do que propriamente o sabor característico, né, da picância da pimenta. A pimenta caiena, que tem um poder antioxidativo incrível, né, uma pimenta que traz muito benefício para a nossa saúde e tem muito poder antioxidante, eu gosto bastante de dar. Em qualquer prato combina. E aí vem o tomilho. Tomilho também é bem específico, tem muita gente que nem utiliza ele porque não gosta do sabor, mas ele é muito característico, ele também é muito benéfico para a saúde, pode ser usado em temperos de uma forma geral, para carne, frangos, peixes. E ele tem um poder também antibactericida e antifúngico, o tomilho. Tem muitos suplementos hoje que tem o tomilho na formulação para melhorar o sistema imunológico. Assim como eu falei do orégano, tem o tomilho junto, tá? Cravo da Índia. O cravo também é muito bacana, principalmente para promover uma proteção nas nossas mucosas, inclusive para combater a infecção de H. pylori. Vocês já viram H. pylori, aquela bactéria que dá gastrite? Pois é, o cravo da Índia, ele previne a infecção por essa bactéria. E ele vai dar muita saúde para as mucosas e também diminui cólicas intestinais. Então, cravo da Índia, as mulheres que têm cólicas intestinais, pré-menstrual, também pode se beneficiar junto com a canela, como eu falei para vocês, né? E aí, finalizando todo, o cravo da Índia a gente pode colocar na formas de chás, de carnes, né? Cravo da Índia eu coloco muito nas compotas, maçã, pera, compota de goiaba com cravo, já combina bem, cravo e canela, né? Dá todo um aroma especial e eles combinam os dois juntos. Eu geralmente utilizo em conjunto, tá? Ferver na água para fazer o chás, isso é bacana. E aí a Cida, Sertão do Pernambuco, aqui presente. Oi, Cida, um beijo para você, viu? Amo salsinha, agora que eu vi, fica bonito mesmo para finalizar o prato, né? Outra coisa. Boa noite, doutor. Eu costumo fazer isso sempre. Será que faz mal em excesso? O que você faz isso sempre? A Simone tá falando que o coentro é bom, excelente, acabei de falar dele, tá? A sálvia é bem bacana, ela juntamente com o louro, ela diminui muitos gases, então quem tem problema de gases, é bem legal usar mais sálvia, tem um poder anti-inflamatório legal, também anticancerígena e antimicrobiana. Então, ela também vai ajudar bastante como tem esse poder anticancerígeno, a não promover a proliferação das células tumorais. Então a sálvia pode ser usada em frango, molhos de tomate, sopas, ensopados, eu gosto bastante de usar sálvia. E aí, o que eu queria finalizar essa live com vocês, gente, eu vou ver só se tem mais pergunta, porque senão eu tô em cima da hora aqui, é que eu tô falando tudo natural e mesmo sendo naturais, as ervas frescas e secas, a gente tem que obedecer às individualidades. Mesmo sendo alimento, dependendo da sua sensibilidade e dependendo do seu problema, não faça uso abusivo ou às vezes você nem pode fazer uso disso, né? Então, cuidado, né, com o uso exagerado. Então todas essas ervas e todas essas especiarias é um pouquinho que a gente pode usar, não é exagero. A frequência é importante, mais do que a quantidade. E se você tiver alguma reação adversa, né, algum mal-estar, você vai excluir ela, né, do seu dia a dia, porque ela não é boa a partir do momento que ela começa a te causar mal. Em geral, é difícil você promover toxicidade, a menos que tenha esse uso abusivo. Agora, quando tudo isso que eu falei para vocês, a gente prescreve manipulados, né? Algumas já tem até cápsulas de alho, a gente tem prontas, né? Para quem não gosta do alho, às vezes pode ser consumido em cápsulas. Inclusive já tem sem os sabores, sem você ficar exalando aquele sabor do alho. Mas isso tudo, quando é feito na forma de tintura, extrato seco, manipulado ou prescrito já em cápsulas,
tem que ser prescrito por um profissional competente, responsável, por uma nutricionista, enfim, por um médico que se responsabiliza, que saiba o que está fazendo na prescrição, para poder fazer as individualidades e considerações individuais, certo? Então, cuidado com isso que eu tô falando para vocês, hein? Não vão sair por aí comprando lá, oi Neide, tudo bem? Lá na farmácia, alguma dessas ervas que eu disse, porque tem potencial diurético, desintoxicante, anti-inflamatório, anticancerígeno, e aí vocês não sabem se aquela dosagem é adequada para vocês, se vocês têm alguma reação adversa, porque quando a gente faz manipulada, a concentração aumenta. É diferente de eu pôr um pouco do orégano, é diferente de eu pôr um pouco da salsinha. Porque aí eu estou extraindo o ativo daquele alimento. O alimento como um todo, ele tem vários benefícios em conjunto. E todas essas substâncias que tem no mesmo alimento, elas agem em sinergia, em conjunto. Quando eu estou consumindo a cápsula, eu extraí um ativo em particular, então eu vou ter uma concentração mais alta, o efeito é maior, inclusive se tiver o efeito colateral também vai ser maior. Então essa é a grande ressalva que eu vou falar sobre esse aspecto, tá? Então usem essas e comecem a usar essas especiarias. Quem não viu a live, ela vai ficar gravada por 24 horas no meu Instagram e também depois eu vou passar amanhã para o canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. Lembrando que eu tenho os cursos lá, se vocês forem passear pelo meu site, que é o www.equilibrionutricional.com.br, tem os nossos livros, tem os nossos cursos online, que vocês vão ver que todos eles eu coloco nas receitas essas ervas e especiarias, e vocês vão aprender uma diversidade até maior, além de tudo que eu posto para vocês, né? E muitas dicas que eu dou nos cursos, eu, doutora Juliana, então é bacana. Então vão lá e vocês vão conhecer mais o meu site e todos os nossos serviços. E além disso, eu já vou adiantando, eu vou fazer um post já para o mês de maio, vai ter uma surpresa, quer dizer, 2 surpresas para vocês. Então, para quem vier em consulta aqui e para quem for longe do Brasil que não conseguir vir em consulta, também vai ter essa promoção, porque afinal de contas, mês de maio é mês das noivas, é dia das mães, então não deixa de ser aí um mês da mulher também, né? Mês de maio. Então, por isso que nós vamos fazer 2 promoções aí para vocês, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que me assistiram até agora. Prefiro o que tá falando, prefiro coentro, doutora, ótimo, pode fazer o coentro, se você preferir mais do que a salsinha, não tem problema. O importante é vocês agora saberem que tudo isso tem um potencial benéfico, né, e reduzir o máximo sal e gordura. Quanto tempo posso deixar hortelã e gengibre na geladeira? Depois de higienizado, gente, vocês higienizam, podem secar, deixa bem sequinho e vocês vão guardar num recipiente de vidro que não tenha muito ar, né? Então, ou então num PVC, num filme plástico. Isso dura tranquilamente 1 semana, se vocês fizerem dessa forma, tá bom? E vocês podem congelar. Depois de higienizado, então pode porcionar a porção. E porcionar a porção é boa, né, gente? Tá errado. Fazer o porcionamento e aí então pode congelar, que vai durar também, lógico, muito mais. Aí dura por 3 meses, mas na geladeira em torno de 1 semana é o que vai acontecer. Gengibre dura bastante, mas a hortelã 1 semana. Agora o gengibre, ele tem uma durabilidade muito grande, mesmo na geladeira ele vai ter uma durabilidade praticamente de uns 15, 20, até 1 mês dá para durar o gengibre, tá? Mas congelado você tem todo o benefício dele, né? Também. Falei que não tem perda, se você congelar direitinho. Roseli, oi Roseli, adoro. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Louro, muito bom, uso louro. Ai que legal, aí ó. Contra a flatulência. Tia Nadir, já falei um oi. Canela em pó é boa para colocar na água? Também vai fazer o chá. Um detalhe da canela que eu esqueci, ela é abortiva, então não pode ser consumida por mulheres que estão na gestação e nem na lactação eu não dou canela, tá? Lógico, cada caso é um caso, igual pimenta, eu não vou dar para quem tem gastrite, também não posso dar pimenta. Então, tudo que eu falei para vocês, elas têm seus efeitos desejados e pode ser que tenham os contraindicados. Então, cuidado com essas, tem que ser feito sempre as considerações individuais, né? Como eu acabei de falar. Vinagrete eu já falei. Sempre faço uma infusão de ervas.
tomilho, manjericão, alho e louro. Ó, maravilhoso para poder temperar, né? Olha que delícia que fica. Aí que com certeza mais sabor e mais benefícios para você. Aí, Roseli tá falando, eu tenho bastante plantado em casa manjericão. Ótimo, então vamos fazer mais uso do manjericão, hein, Roseli? Que o manjericão é ótimo. Aí, gente, então é só o que eu tinha para dizer para vocês. E quem eu não respondi, que senão vai acabar meu tempo aqui, me chama no particular, né? Que eu vou estar respondendo na medida do possível. Um beijo, até a próxima live da próxima semana, mas não percam aí o dia a dia aí, que eu vou sempre dando dicas para vocês, tá? E o que eu não respondi, eu respondo no particular. Um beijo grande, gente. Obrigada aí por todos. Uma boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até!